É ele que tem a relação com as pessoas. Você é um cara que quer ser dono de congregações. O teu nome deveria ser Silas Malafaia Diótrefes, que é aquela figura mencionada pelo apóstolo João na segunda epístola dele, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, quando ele diz de um tal de Diótrefes que se metia em tudo, proibia tudo, era um xerife. Você é um cara da religião, você é um fariseu raivoso, você é um Caifás, é um Anás, é um líder de capitães do templo, você é um cara de violência, de raiva, está dito em você. Neste vídeo, vamos falar sobre uma crítica forte feita pelo pastor Caio Fábio, que é uma voz conhecida no meio religioso. Ele comparou Silas Malafaia aos fariseus e líderes religiosos autoritários da Bíblia. Caio Fábio questiona o jeito de agir e as atitudes de Malafaia, trazendo à tona temas polêmicos como hipocrisia, manipulação na religião e o verdadeiro significado do cristianismo. Hoje vamos entender melhor as questões que afetam as igrejas evangélicas e seus desafios. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Me impressiona sempre, imensamente, nos últimos 40 anos, 35 anos, no iniciozinho, quando eu conheci o Silas, ele não chegava a ser assim, nem de longe. Ele era um rapaz ainda, bem jovem, quando ia me ouvir todas as vezes que eu estava pregando às quartas-feiras na Associação Brasileira de Imprensa, nos anos 70. Mas depois ele foi ficando esse ser neurastênico, zangado, nervoso. Até quando ele usa a palavra amor, parece que ele está falando de ódio. Não há nada, nenhuma expressão dele que venha carregada de carinho. É tudo absolutamente tomado pela veemência beligerante, de uma intensidade terrível. Não ouve o que os outros falam, vai atropelando numa sofreguidão desesperada própria de quem anda aflito. E ele anda aflito. Essa história de que ele é o representante, o presidente do Conselho de Pastores do Brasil, é de pastores exatamente como ele. É esse tipo aí. Esse tipo que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, fazendo esse espetáculo horroroso para a população toda, dando esse testemunho de ódio para o Brasil. É isso que ele faz, essa é a igreja evangélica que ele representa. É a igreja evangélica que levanta celular para os céus no Rio Grande do Sul e fica esperando a intervenção de ETs. É a igreja que se acampa na porta dos quartéis. É a igreja que invade as instituições para provocar e produzir o estabelecimento de uma ditadura que socorre os caprichos, as vontades e as necessidades deles. É a igreja que recebe isenção de impostos, de bilhões. É a igreja que entra prioritariamente nos pagamentos da SECOM, que toma o lugar das grandes redes de TV e de comunicação para um dinheiro que é todo absorvido lá. É uma igreja cheia de deputados, meu Deus, em relação aos quais não dá para ter a menor confiança. São pessoas de práticas pessoais e particulares completamente promíscuas. Eu conheço, eu moro aqui em Brasília, já vai fazer 20 anos. Todo mundo que deita com esse pessoal, ou anda com esse pessoal, ou tem casos íntimos com esse pessoal, acaba aqui em casa, falando o que eu não estou querendo saber, nem perguntando, de modo que eu sei o que eu digo, infelizmente. Então é uma igreja evangélica de ladrões, de mentirosos, de seres inescrupulosos, pedindo dinheiro desse povo pobre que não socorre ninguém. É uma igreja evangélica anticientífica, negacionista, terraplanista. É uma igreja evangélica burra, aflita, nervosa, e que tem essa obsessão anti-gay, anti-LGBTQIA+, ou qualquer coisa, obsessão contra as heresias. Eles não sabem nem o que é heresias, porque se soubessem viveriam calados. Os maiores praticantes de blasfêmia, de heresia nesse país são pastores evangélicos, não são médiuns espíritas, nem babalalaôs, nem pais de santo ou mãe de santo, ou kardecistas, não são pastores evangélicos.
os seres mais abomináveis que mais tomam o nome de Deus em vão, que mais sacodem chocados os alicerces do país, dizendo que é isso, o que aconteceu. É uma igreja que recebe exortação de ateu, que diz, escuta, eu não creio em Deus, mas creio que amor é melhor do que ódio. E vocês? Por que são assim? Aí é uma igreja que adora a Bíblia, são bibliolatras, adoram um livro. Não é a palavra de Deus é Jesus, é Cristo, é o Verbo encarnado. Ele é que disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não disse, quem vê a Bíblia, vê o Pai. Ele não disse nada disso. Ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais encontrar nelas a vida eterna. E a vida eterna sou eu. Então o exame da Escritura é para chegar até a mim. Mas quando chega até a mim, acabou, está tudo respondido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E tudo aquilo que não tem nada a ver comigo não é meu, é de um tempo, é de uma hora. Como, por exemplo, houve um tempo em que eu dava uma batidinha na mão de um filho muito resistente. Que isso, menino? Para com isso, garoto. Dava uma bronca neles, eles não cresceram sem admoestação. Assim como o desenvolvimento humano não aconteceu sem palmada, sem Monte Sinai, sem mamãe dando a comidinha na boca da criança, com dieta, como a gente vê no livro de Levíticos. Não comas isso, meu filho, não comas aquilo outro. Agora, quando chega em Jesus, tudo isso acaba. Leia, por exemplo, sobre as dietas aí de Levítico. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Veja aquela visão que Pedro teve do lençol descendo, com todos aqueles animais, todos, os que a lei de Moisés diziam que não podiam ser comidos, porque eram imundos, e imundos se tornavam aqueles que os comessem. E alguns podiam sofrer penalidades, inclusive severas, por essas transgressões. Chega Pedro em Atos 10 e ouve o Espírito Santo dizer a ele, quando ele tem aquela visão de um lençol que se baixa, cheio de tudo que não se podia comer para um judeu. Tinha carne de todo tipo de animal, de répteis, dos mais abomináveis, segundo a dieta da lei de Moisés, do Levítico, do Pentateuco, tudo aquilo. E aí qual é a palavra de Jesus para Pedro? Quando ele diz, Pedro, mata e come. Estavam vivos na visão. Os répteis todos, os animais imundos, os anfíbios, todos os proibidos por aquela lista. E o que se diz é, mata, prepara e come, cara. Aí Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, de maneira malafaica. De modo nenhum, eu sou da Bíblia. Eu sou da Bíblia. Eu creio no Levítico, eu creio nos mandamentos. Ele que dizia que já tinha passado disso, mas vivia preso a isso ainda. E ouve o Espírito Santo dizer 3 vezes, o que Deus santificou, Pedro, não consideres tu comum nem imundo. A única palavra é essa, o que Deus santificou, de tudo que ele tinha proibido no passado. Não toques, não proves, não comas, nem sequer olhes ou desejes. O se Deus santificou, mesmo que não esteja naquela lista, mesmo que naquela lista seja chamado de horrível, de abominação, de imundo, como todos eles são assim designados, tu, todavia, estás noutra era, se é que estás. Se és meu discípulo, não consideres a aberração, nem o imundo, nem o chamado abominável, de nenhuma natureza comum ou imundo, porque Deus santificou. Então quem é você para dizer quem é e quem não é, garoto? Quem é você para separar o joio do trigo? A igreja evangélica, que eu conheço antes de você, eu presidi não pastores, mas a igreja toda, milhões, 65% dessa denominação toda. Eu presidi, eu conheço muito mais do que você jamais sonhou em conhecer. Conheço os pecados dos pastores que você não ouve, porque ninguém quer falar de pecado com um cara como você, perverso, cheio de ódio, entreguista. E eu sei quem você é perfeitamente. Agora, você vem separar o joio do trigo? Vem dizer quem pode e quem não pode? A igreja evangélica é uma invenção humana. Jesus nunca criou nenhuma igreja evangélica. Ele criou uma igreja que você nem conhece, que não é o cristianismo,
que não nasceu da reforma protestante, que está espalhada pela terra, como o próprio João disse, citando Jesus. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É Ele que atrai, é Ele que chama, é Ele que tem a relação com as pessoas. Você é um cara que quer ser dono de congregações, o teu nome deveria ser Silas Malafaia Diótrefes, que é aquela figura mencionada pelo apóstolo João na segunda epístola dele, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, quando ele diz de um tal de Diótrefes, que se metia em tudo, proibia tudo, era um xerife, um John Wayne, pior do que qualquer John Wayne. E você ainda tem a negatividade de não saber nem se expressar sem ódio, sem raiva, com uma lucidez contínua, é tudo nessa briga horrível. A minha oração é que um dia você se converta. Assim como os gays estão se convertendo, as lésbicas, os que você chama de abomináveis estão encontrando Jesus, e eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que você abomina, que conhecem Jesus de um modo como você nunca conheceu, rapazinho. Nunca conheceu, garoto. Você é um cara da religião, você é um fariseu raivoso, você é um Caifás, é um Anás, é um líder de capitães do templo, você é um cara de violência, de raiva, está dito em você. Agora, eu torço e peço a Deus que chegue um dia em que seu coração mude, nem que seja na véspera da tua morte. Você tem um encontro com o amor de Deus que você não conheceu até hoje. Você conhece muitos ódios e que você confessa em nome de Jesus, o que dá uma pena, uma tristeza enorme. É horrível. Eu não sei como vivem as pessoas que amam você e são forçadas a viverem ao seu lado como parentes. Alguns me procuram, você sabia, menino? Que tem gente tua que me manda recado, que me procura, que eu já tomei café há um tempo atrás. Gente triste, gente que me segue. E você está aí, crendo que é o Senhor dos pastores. Você é apenas um raivoso, é um pitbull, é um Rottweiler descontrolado, é um ser iracundo, que não sabe se controlar porque o ódio é mais forte e o rancor é mais forte do que qualquer outra coisa em você. E quando você não se enxerga, mente, e profetiza, garante, nada se cumpre. E a quantidade de coisas que você já disse que iriam acontecer e profetizou em nome do Senhor, nada acontece. Quando é você falando, eu já sei que não vai acontecer. Porque é você falando. E você só fala de você mesmo, do seu coração, dos seus interesses, dos abusos da sua alma. Então é uma pena, de fato, eu acho uma tristeza e uma pena. E peço a Deus pela sua família, por você, que haja esperança para você ainda. Porque você está dizendo, de modo algum, essa boca é mais santa do que a santificação de Deus. Deus pode ter chamado para si, mas aqui não entra. Aquilo que eu não disser que não é comum e não é imundo, não é aceitável. Porque quem determina somos nós. É por isso que o Espírito Santo foi embora faz tempo, se afugentou, foi embora há muito tempo.